Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast DV. Meu nome é Diogo Elias e hoje nós estamos aqui com a doutora Thalita. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer ter você aqui. E para darmos inícios, poderia contextualizar um pouco sobre sua formação acadêmica, sua área de atuação? Meu nome é Thalita Lima, sou fisioterapeuta, sou formada há 4 anos, fiz a faculdade na Uninasal, estou há 4 anos já na área. Entendi, muito bom. E o que incentivou você a escolher a fisioterapia? Eu entrei na faculdade já um pouquinho mais tarde do que o convencional, né? Eu entrei na faculdade aos 30 anos, eu sou aluna FIES e eu decidi que eu queria cuidar de crianças. Meu sonho era cuidar de crianças e eu fiz assim, eu vou cuidar das crianças da ACD. Era o meu sonho, era cuidar de crianças especiais. E aí eu peguei a minha nota do Enem e tentei e consegui. Então foi um grande passo esse início. Entendi. E então, como foi essa sua experiência na faculdade, visto que entrou, vamos dizer assim, um pouco tarde, né, por assim dizer, em questão do normal, assim, mas como foi sua experiência nesse período? Foi tudo muito diferente, né? Eu já estava há 12 anos sem estudar, eu tinha formado aos 18 e já era mãe, então eu tinha que dar conta de trabalho, de filho, de casa, de tudo. Então é muito, muito diferente, né, a experiência. E fora que, assim, eu não estudei nesse meio tempo, então eu era exclusivamente, trabalhava era dona de casa, minha mãe, né? Então foi bem complicado no início, muito difícil, mas eu tava ali ciente do que eu queria, então eu falava, com toda dificuldade eu vou conseguir. Entendi. Então, teve algum outro aspecto que incentivou você, que lhe marcou e reforçou essa sua vontade de querer cursar fisioterapia? Lá dentro, a primeira experiência que eu tive com crianças, eu tive certeza que eu tinha escolhido certo. Por mais que outras pessoas tivessem muita dificuldade, né, por conta de toda a dificuldade das mãezinhas com as crianças, o pessoal, eu não quero, eu tenho certeza que eu não quero. Aí eu falei, eu tenho certeza que eu quero. É muito amor, a fisioterapia é isso. É amor, é você dar o seu amor ao próximo. É você saber que está fazendo diferença na vida de alguém e ali eu tinha certeza que tinha que ser. Entendi. Então, a próxima pergunta fala sobre uma coisa que é uma questão que assola todos os estudantes universitários, que é essa transição do meio acadêmico para o mercado profissional. E como é que foi na sua experiência, assim, essa transição? Foi de mais difícil? O que você tinha em mente? E é muito legal a gente tocar nesse assunto porque vocês venham falando o tempo todo sobre pediatria. E quando eu saí na vida real, não tinha essa área para mim. Financeiramente, como eu era uma aluna bolsista, eu precisava fazer alguns cursos para eu entrar na área de pediatria e os cursos eram caros e eu não tinha condições. Então eu me formei e bateu aquele desespero, bate mesmo, tá, gente? É normal. E agora, como que vai ser? Como vai ser essa experiência? E eu comecei a atender pacientes domiciliares, pacientes idosos, né? E a partir desses pacientes idosos, eu comecei a ter amor a pacientes idosos. Então é meio que isso, né? A fisioterapia, é você ter amor por pessoas. Então mesmo que não seja na área que você escolheu inicialmente, você vai se encontrar. Entendi. Então, nesse caso, após essa paixão, né? Inicialmente era pelas crianças, por exemplo, teve isso que você citou a ACD, né? Que é uma causa de crianças que sofrem com deficiências, e agora também a questão dos idosos. Então, podemos sentir, quando você fala, essa paixão que você desenvolveu quando começou a atuar na área. E há quanto tempo atua mesmo na área da fisioterapia? 4 anos eu tenho me formada. Há 4 anos, certo. E então, em que momento você percebeu que queria, por exemplo, sair dessa parte de fisioterapia e juntar com o empreendedorismo? Que a doutora Thalita, ela tem uma clínica de fisioterapia. Então, em que momento você percebeu assim que está na hora de dar esse próximo passo para o empreendedorismo? Foram 4 anos de muita coisa, né? É muito louco isso, porque a gente sai da faculdade pensando uma coisa e acontece muita coisa nesse meio tempo. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa que você vai procurar dificuldade e vai encontrar a vitória no final.
Sempre digo, eu posso dizer que a profissão pode mudar a vida de uma pessoa. Então, eu saí e hoje em dia o conhecimento da gente vale muito. Eu sempre digo, gente, vocês podem vender conhecimento. A gente não pode só doar conhecimento. E a partir disso, dessa pegada, posso vender conhecimento. Eu comecei a vender cursos na área. Cursos que em vez de eu ensinar, na época da faculdade eu fui monitora, fiz projeto de extensão, fazia muita coisa. Então eu tive conhecimento muito extenso. Eu fiz, que tal eu vender isso? Né? Eu dou para algumas pessoas, né, que hoje eu ainda faço doações, às vezes de bolsa de 100%, faço algumas coisas, mas eu queria vender isso. E isso foi a virada de chave. Então eu comecei a vender cursos. Inicialmente eu que dava as aulas e depois eu comecei a terceirizar esse serviço. Eu pagava para um professor para ele dar aulas para mim. Entendi. Então, foi isso aí que te incentivou a ir mesclar a fisioterapia com o empreendedorismo. Isso. Começou vendendo curso. E como é que a história da clínica, como é que surgiu? Entrou no primeiro ano que eu me formei, eu tinha vontade de montar a clínica, né? Eu queria montar uma clínica de fisioterapia, só que para se montar uma clínica de fisioterapia a gente tem que ter dinheiro. E a verdade é que eu não tinha dinheiro. Eu tinha coragem, mas não tinha dinheiro. Eu sempre falo, pessoal, gente, tenham coragem que vai levar para vocês terem alguma coisa. E eu abri o consultório, né, meu primeiro consultório de fisioterapia, com mais ou menos 1 ano de formada. Eu juntei com uma amiga da faculdade e a gente fez o consultório. A partir desse consultório a gente teve muita dificuldade. É bom contar, porque assim, as pessoas só contam as coisas boas, mas a gente tem que entender que a gente tem dificuldade nesse meio desse caminho, sim. Muita dificuldade. Então, eu tinha um nome limpo e um sonho. E aí eu fiz, vamos embora. Eu financiei todos os meus aparelhos, peguei essa amiga fez toda a parte de pagamento de aluguel, de porta, essas besteirinhas que davam pra fazer. A gente entrou com a cara e a coragem, realmente. E no primeiro ano a gente veio à falência. Tá? A gente não deu certo de primeira não, a gente fechou a clínica. Hoje eu trabalho apenas com os cursos e faço atendimentos, né, de fisioterapia domiciliar, hoje um pouco menos, e fisioterapia do trabalho. Os meus nichos principais. Então é muito engraçado, porque assim, a gente também dá errado. E dar errado faz parte do processo. Sim, realmente. Então, nós sabemos que, como a doutora falou, algumas pessoas que hoje em dia têm um certo sucesso no empreendedorismo nunca contam essa parte das falhas. Aí leva as pessoas a acreditarem que inicialmente tudo dá certo. Então, no primeiro impasse que eles têm, como por exemplo, a senhora citou o exemplo que vocês foram à falência, muitas pessoas teriam desistido. Isso. Justamente por não saber a história de outros empreendedores que deram errado, mas que não persistiram. E a doutora Thalita é um ótimo exemplo disso, que apesar de ter dado errado de primeira, você, né, continuou. O não a gente tem da vida todos os dias. A gente levanta de casa sabendo que a vida está dando um não. E a gente vai buscar o sim todos os dias. Não existe isso de profissão ruim. Isso aí é para ficar para vocês bem cedo, eu até me arrepio falando sobre isso. Existem profissionais e profissionais, né? Existem áreas e áreas, então assim, a gente pode dar certo. Independente da pessoa, fulano é mais destacado, fulano tira nota melhor na faculdade. Nem sempre essa pessoa vai estar na área. A gente sabe que todas as áreas são difíceis e todas as áreas têm méritos sim, e têm êxitos e têm histórias de sucesso. Então eu posso dizer para vocês que hoje eu faço parte da história de sucesso da fisioterapia. Eu posso dizer para vocês, persistam, que mesmo que as pessoas disserem para vocês, olha, essa profissão não dá certo sim, vai depender de você, apenas de você. E todo dia olhar para o espelho e dizer, vai dar certo. Ótimo, perfeito. E então, doutora Thalita, nessa história, como é que entra o IDV? Como você conheceu o IDV e começou a fazer parte dele? Como eu disse, eu era a pessoa que participava de tudo na faculdade. E surgiu um projeto para a gente ser voluntário numa feira que teve na FENEARTE para ajudar a gente a conseguir insumos para doação de próteses pelo Instituto da Enable.
A partir disso, eu fiz, no dia que eu me formasse, foi mais ou menos o sexto, sétimo período, e eu disse que no dia que eu me formasse eu ia ser voluntária. E aí, depois que eu me formei, eu comecei a procurar eles, e aí foi que eu conheci o professor Eric. E a partir daí, eu entrei no IDV, e eu vou ser voluntária das próteses. Hoje eu sou a fisioterapeuta parceira, voluntária, que eu faço as medidas, eu faço a reabilitação, e eu sou 100% voluntária, não recebo nada em troca disso. Só as coisas boas, né? Porque a gente planta, a gente colhe automaticamente, não tem pra onde. Então eu faço parte do projeto, trago pessoas pro projeto, e aí a IDV também me ajudou em muita coisa como empreendedora. Entendi. E que parte assim o IDV ajudou mais ou menos na parte de empreendedorismo? Primeiro, no início, né, a gente estava com um espaço bem pequeno, que eu pagava aluguel bem caro, e ele me cedeu aqui na sede da IDV uma sala para a gente conseguir dar mais aulas, e aqui foi a virada de chave de verdade. Porque aqui nesse ambiente mesmo, nesse espaço, eu comecei a dar aula todos os finais de semana. Então passou a ser uma coisa que era uma vez no mês para ser 2 vezes por semana, todos os finais de semana, sábado e domingo. Então a Life Center saiu do papel para se tornar realmente curso, que começou a todas as pessoas conhecerem como um curso muito bom de fazer. Entendi. E eu fiquei até curioso agora, acredito que muitas pessoas também, como é que funciona a medição para fazer as próteses e as órteses? A gente trabalha com todo o Brasil. Eu faço as medidas, a gente faz as medidas através de fotos, a gente ensina, eu ensino, um exemplo, o paciente entra em contato com a gente para receber a prótese. Ele tem um membro amputado, normalmente hoje ele trabalha só com membro superior, e aí ele fala que quer receber uma prótese, e eu entro em contato com o IDV faz todo o processo, e eu faço uma consulta online. Através dessa consulta online, eu vou ensinar ele como é que faz toda a medida. E ele vai mandar para mim a medida, os alunos, né, os outros parceiros vão fazer a impressão, e depois eles enviam para a pessoa e eu faço a reabilitação para a pessoa utilizar essa prótese. Então, a maioria, acho que 90% dos nossos pacientes hoje, amputados, são de outros estados. Entendi. Teve algum desses pacientes que lhe marcou? Que, por exemplo, ele ter chegado, doutora, muito obrigado, graças à sua marcação, suas orientações, eu consegui ter a prótese em parceria com o IDV. É uma coisa surreal, porque a prótese, ela chega a partir entre 10, 20, 30 mil, dependendo da complexibilidade de cada uma. Então, você receber uma prótese gratuita, que é funcional, que é importante a importância dessa prótese. Então, você não vai ter só uma prótese do braço para ficar ali fazendo efeito. Não, você vai conseguir fazer a funcionalidade nela. Pegar alguma coisa, pegar um copo, uma coisa que pra gente é simples, para uma pessoa que é amputada não é simples. Então, você vê a pessoa agradecendo, dizendo, hoje eu consigo comer com uma mão e com a outra mão trazer o copo. E assim, a parceria não termina ali. A gente continua dando andamento. A pessoa recebeu uma prótese, aconteceu de quebrar a prótese, a gente envia novamente outra. Então não para por ali. É muito bom. Entendi. E já que a gente partiu agora para essa parte de gratificação, em toda a sua trajetória, do início até agora, qual foi o que você tem assim de se orgulhar mais, que fica bem marcante na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Eu acho que a gente achar que a gente não deu certo. As pessoas têm que entender que às vezes a gente acha, tô com 30, 40, 50 anos, não dei certo. Virei dona de casa, sou mãe. Primeiro, o fato de você ser mãe já é importante. O fato de você ser dona de casa também é importante. E você saber que você pode mudar a sua situação se você quiser. Então tem vários meios, né? Eu saber que fui capaz de entrar na faculdade, que eu fui capaz de me formar, que eu fui capaz de ser um profissional que eu estou sendo hoje. Isso é importantíssimo. Eu posso poder dizer que hoje, financeiramente, eu não preciso de ninguém, né? Eu, como dona de casa, eu precisava do pai dos meus filhos, eu precisava do marido para poder manter a casa. Hoje eu posso me manter sozinha. Hoje eu comprei o meu carro, comprei minha moto, comprei meu carro, já estou me organizando para comprar um apartamento. Então eu posso dizer, isso é um orgulho muito grande.
É orgulho como pessoa, como profissional. E saber que eu posso mudar a vida de outras pessoas. E hoje, poder falar para as pessoas dessa motivação que eu tenho é importante demais. Eu pegar os olhinhos brilhando e poder dar mais esperança que você pode mudar a sua vida ainda melhor. É recompensador demais. Eu acho que nesse meio de tudo, é hoje olhar para alunos que eu dou aula e falar para vocês que ela pode mudar a sua história, depende só dela. Acho que isso não tem preço. Certo. Então, muito obrigado por ter falado isso. E o que a senhora tem a dizer para aquelas pessoas que estão pensando em desistir, que acham também que é tarde demais? Como elas podem aprender com o seu exemplo e se inspirar nele? Poderia dar um conselho a essas pessoas, assim? Eu costumo dizer, o copo da gente tem que estar sempre mais cheio. Se aproxime de pessoas que vão te ajudar. Vão ter, infelizmente, tem pessoas que ela vai, isso não dá certo, pessoas desmotivadas. A gente precisa ou se afastar ou se blindar daquilo. A gente precisa estar do lado de pessoas que vão te mostrar o crescimento. Faz isso, vai dar certo. Porque às vezes a gente não tá tão cheia, mas tem alguém do lado, não vai dar certo sim. E olhar no espelho e dizer, vai dar certo. A gente não tem direito de desistir. A gente tem uma vida enorme pela frente, então eu tenho que dar certo. Tempos ruins não duram para sempre. Então, uma hora vai dar certo. As fases ruins vão passar e vai vir a bonança. Enquanto eu hoje olho, eu queria fazer um videozinho falando também sobre isso, de olhar aquela menina que não tinha dinheiro às vezes de passagem para ir para a faculdade e dizer, tu vai dar certo. Vai em frente que tu vai conseguir, cara. Tu vai conseguir, vai ser linda a tua trajetória. Eu queria dizer isso, mas que bom que eu não desisti, né? Então eu digo para as pessoas, não desistam, que lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Entendi. Tem alguma última mensagem a repassar para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo? Falar também, divulgar o seu curso que você vende, quais as modalidades que tem nele. Fique à vontade, doutora. É dizer para vocês que vocês são capazes. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Eu sempre que eu tenho uma oportunidade, eu olho para a pessoa, você é capaz. E quando alguém sai diferente, fala, eu sou capaz. Você consegue, você vai conseguir, independente. Gente, tinha época de eu não ter grana para ir para a faculdade. Como eu estudava e eu fazia grupos de estudo, às vezes os amigos da faculdade pagavam minha passagem. Então, nada que você disser para mim de dificuldade, eu vou ter pena de você não. Eu vou dizer, você vai conseguir sim. Você vai dar um jeito, vai vender alguma coisa, eu vendia. Uma vez eu ouvi isso até na faculdade, então não tenham vergonha. Eu ouvi uma vez, a sacoleira chegou, porque eu vendia sandália para me sustentar na faculdade. Isso é orgulho, porque essas sandálias me ajudaram a ter meu lanche, minha xerox, minha passagem. Então, arrume alguma coisa para fazer, né? Eu lá dentro, eu dou aula de empreendedorismo. Eu vou aproveitar esse momento para convidar vocês para uma aula de empreendedorismo. Eu sempre faço alguma gratuita para ajudar, né? A gente pode até marcar com o IDV para eu vir fazer aqui para vocês, para mostrar que tem como você ter o meio. Mas Thalita, eu não sou da área da saúde, eu só queria me manter na faculdade, eu tenho 1 milhão de ideias. A minha cabeça é cheinha de ideias. Então eu vou trazer e mostrar para vocês que vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir se manter, se formar, daqui a pouco fazer um concurso ou empreender, se o desejo de vocês seja esse. Eu vou estar ali sempre para estar enchendo um pouquinho. Então lá na Life Center a gente trabalha concursos na área de saúde e de estética. Né? Eu estou trazendo outros cursos para a gente, aos pouquinhos, mas exclusivamente hoje é mais saúde e estética. Então, voltado a massoterapia, eu não tenho formação nenhuma, a gente está pegando muita dona de casa que quer começar a trabalhar, elas estão fazendo curso de massoterapia. Faço cursos específicos para fisioterapia, enfermagem, biomedicina, esses cursos, mas tem muita coisa para quem não é da área. Quem quer começar, eu queria só me manter para poder fazer minha faculdade. Eu tenho várias ideias. Então tem muita coisa boa, aproveita para seguir a gente na Life Center Cursos. Né? Ali vocês vão ver um pouquinho dos meus vídeos, então assim... mesmo alguns momentos a gente tendo aquela dificuldade para falar, a gente tem que dar a cara para bater, né, de trazer, eu acordo de manhã, gente, vamos comprar, e ali a gente vende todo dia um pouquinho. Não aprendi isso na faculdade, tá? Mas a gente vai ter que aprender a vender sim.
a vender para poder ter um diferencial até o dia que se formar e saber realmente a área que você vai ficar. E se tornar fisioterapeuta, vai ter que vender também, tá? Entendi. E para encerrarmos, como é que a senhora, doutora, consegue se ver no futuro? Quais são os planos para esse ano de 2025 para a Life Center? A senhora tem algumas metas que poderia compartilhar conosco? Eu tenho um monte de sonhos e planos. Gente, nunca deixe ninguém tire os seus planos, né? Que ninguém venha frustrar os planos que você tem. Gente, meus sonhos são enormes, enormes. O ano de 2025 já começou muito bom. A gente saiu daqui do IDV, a gente foi para Conde da Boa Vista. Ficou mais central, né, para os alunos. A gente estava com uma sala só, hoje está com duas salas. A gente já está indo para uma terceira sala, né? Então a tendência é crescimento muito grande. E a gente está indo para o online, né? A gente já está começando a vender já no online. É outro mundo para dizer para vocês que o online hoje não é só para os blogueiros. O online também pode ser para vários profissionais. E hoje eu estou montando cursos, né, voltados à massoterapia, à fisioterapia, voltados, né, cursos livres. São cursos de curta duração, né, 1, 2 dias. E estou fazendo esses cursos online. Curso online, o limite é o céu. Então, numa sala que eu posso colocar só 15 alunos, eu vendendo um curso online, eu posso vender para 1.000, 2.000. Então, ali dá para vender e tem muita coisa. Então, estou bem animada, né, sobre esse online. Estou montando, a gente está finalizando o site. Então, está ficando maravilhoso. Então, vai vir muita coisa boa ainda aí pela frente. Ok. Doutora Thalita, muito obrigado por sua participação. Foi um prazer ter você aqui no podcast DV. E também ter contado sobre sua história, sobre suas dificuldades, suas conquistas principalmente também, que com certeza vai servir de inspiração para as pessoas que conhecerem a senhora e conhecerem sua história. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado também a todos que assistiram até aqui. E esse é o podcast DV.